Olá, bem-vindo a mais um episódio do Pontos para Soldar. O meu nome é André Ferreira e neste episódio falamos com Marco Lebre, fundador e membro da Comissão Executiva da Crest, Capital Partners. Para quem não conhece a Crest, é um fundo de investimento especializado em Private Equity que atua exclusivamente no mercado português. Nesta conversa discutimos o que é que são estes fundos, o que é que procuram e os desafios que as suas equipas de gestão enfrentam na aquisição de empresas. Antes de passarmos ao episódio, não te esqueças, subscreve as nossas redes sociais e a nossa newsletter para receberes um alerta sempre que lançamos um novo episódio. Espero que gostes desta conversa com Marco Lebre. Olá Marco, obrigado por estares aqui, teres aceito o convite por ter vindo ao Pontos para Soldar. Se eu quisesse convencer-te a investir na minha empresa, quais eram as 3 perguntas que me irias fazer? A primeira coisa que nós temos que perceber é de que ponto a tua empresa é distinta das empresas com quem concorre diretamente e, portanto, perceber que se essa diferença é sustentável ou não, para nós isso se traduz em resultados, é uma das condições necessárias para que nós possamos investir em qualquer ativo. Segunda coisa é perceber até que ponto, se tu és o dono da empresa e o diretor-geral, se tu morreres, o que é que acontece à empresa, não é? Porque uma empresa que está demasiado dependente do seu dono, está demasiado dependente do seu fundador, é uma empresa que necessariamente vale menos que uma empresa que tem uma equipa que consegue levar o negócio para a frente. E o terceiro ponto que seguramente eu iria perguntar é até que ponto há um plano de crescimento associado para o futuro e o que é que implica esse plano de crescimento e porque é que a tua empresa é capaz de implementar esse plano de crescimento com sucesso. Estas 3 perguntas seriam perguntas necessárias para nós avançarmos. Sim, e isso abre aqui também a segunda pergunta, que é como é que funciona um fundo de investimento, nomeadamente o fundo de investimento aplicado a Private Equity, no teu contexto da Crest, aqui em Portugal, que torna essas 3 perguntas tão importantes. Como é que funciona um veículo de investimento? Um fundo de capital de risco, ou um fundo de Private Equity, que é a mesma coisa, é um veículo de investimento destinado a investimento em empresas não cotadas. Por isso é private, de capital privado, e que em contraposição com os fundos de investimento que todos nós já subscrevemos nos balcões dos bancos, que normalmente são fundos de ações cotados. Portanto, aqui isto é um veículo de investimento destinado ao investimento em empresas não cotadas. O que é um veículo de investimento cujos investidores são tipicamente fundos de pensões, family offices, que resolvem diversificar o seu portfólio investindo uma percentagem do seu ativo em ativos alternativos, neste caso a Private Equity. Numa fase inicial é constituído este veículo é gerido por uma sociedade gestora e há um contrato entre a sociedade gestora e o veículo que é aceito pelos investidores. O fundo é constituído no momento zero, normalmente por um período de 10 anos, e durante os primeiros anos inverte-se e tem que se investir num número suficiente de empresas que permitam uma boa diversificação do risco de investimento, e depois nos últimos anos é feito o desinvestimento. Uma coisa curiosa deste tipo de fundos é que tu subscreves um determinado montante, mas só fazes o desembolso do dinheiro à medida que ele é necessário para fazer os investimentos. Ou seja, o veículo de investimento nunca tem dinheiro. Ou seja, quando precisa de dinheiro pede aos investidores, quando recebe dinheiro das vendas devolve aos investidores. E é isto que é gerido. A sociedade gestora cobra uma determinada comissão por fazer este trabalho, há uma comissão de gestão e há uma comissão de sucesso em função do sucesso das vendas. E o fundo tem uma duração? O fundo tipicamente tem uma duração de 10 anos e divide-se em período de investimento, que é os primeiros 5 anos, e o período de investimento, que é os últimos 5, sendo que pode-se desinvestir nos primeiros anos. Ou seja, isto é uma fase de investimento faseado, por assim dizer, ou seja, vão comprando empresas, há um período para essas empresas valorizarem e depois há um período também para desinvestimento. De desinvestimento. De forma geral, o tecido empresarial português, as empresas portuguesas são boas para se investir?
no meio das empresas portuguesas, há empresas portuguesas que são empresas que nós queremos investir, há empresas que nós não queremos investir, mas essencialmente, como acho que em todas as economias, há um grupo de empresas que tem tido um desempenho bastante positivo. Eu admiro bastante os empresários portugueses porque, na maior parte dos casos, são pessoas com poucos recursos e pouca formação, que começaram um negócio com uns 25, 30 anos e que criaram negócios de grande sucesso. E que a grande prova disso é o que tem acontecido na economia portuguesa nos últimos 10, 15 anos, onde o peso das exportações aumentou de 20% para 50%, muito à custa do esforço destes empresários. Uma coisa curiosa, ainda agora num livro que recentemente saiu, este livro do Luís Rosa sobre o governador Carlos Costa, ele dizia que achava que não era preciso a desvalorização dos salários portugueses para aumentar as exportações, porque acreditava na capacidade de trabalho dos empresários portugueses, nomeadamente do Norte, porque ele também é do Norte. E isso confirmou-se, as convicções deles confirmaram-se e não foi necessário desvalorizar os salários para conseguirmos ter sucesso no processo de saída do FMI. E até é mais interessante para as empresas criar mais valor acrescentado através da tecnologia do que propriamente através dos veículos. Obviamente que os salários mais baixos que existem em Portugal é uma vantagem competitiva para as empresas industriais, porque produzem localmente e competem globalmente, mas não foi necessário acelerar ou exponenciar essa vantagem competitiva para nós termos tido o sucesso que tivemos. E são sempre os fundos de investimento a abordar as empresas ou existem casos em que as próprias empresas abordam o fundo? Há várias formas de nós chegarmos às empresas ou das empresas chegarem a nós. Tipicamente, uma das hipóteses é o empresário percebe que necessita do apoio de um fundo, de uma equipa de gestão de capital de risco e contacta-nos diretamente. A segunda hipótese é o empresário acha que tem essa necessidade, fala com um intermediário, um consultor de fusões e aquisições, que depois seleciona os fundos as equipas com quem falar. Uma terceira hipótese é aquilo que nós fazemos muito, que é tentarmos encontrar as melhores empresas que existem em Portugal, as melhores equipas de gestão, e a Crest tem vontade de se dar a conhecer a essas equipas de gestão, para que um dia que haja uma possibilidade de fazer uma transação, se lembrem de nós. E nós fazemos isso com grande frequência. E quando existe esta aquisição, por norma, mantém-se essas equipas de gestão? Penso que sim. No nosso caso, aí temos que perceber a especificidade dos investimentos que nós fazemos. Nós investimos em empresas portuguesas, competitivas, líderes no setor onde atuam e com capacidade e com equipas de gestão capazes de implementar planos de negócio agressivos. Ora, se nós compramos empresas boas que têm tido um bom desempenho, nós não queremos mexer naquilo que é o principal causa de sucesso dessa empresa, que normalmente é a equipa de gestão. Nós, no máximo, tentamos reforçar a equipa de gestão. Mas mudar é acrescentar, na nossa opinião, um fator de risco que não interessa a ninguém. Então, normalmente... Uma situação diferente imagina que estamos a falar de um fundo para investir em empresas em reestruturação. Ora, tipicamente, o gestor que é bom num plano de crescimento ou numa trajetória de crescimento não é tão bom numa trajetória de reestruturação. E, portanto, nesse caso, possivelmente, os meus colegas que fazem este tipo de investimento, que nós não fazemos, poderão optar mais vezes por mudar as equipas de gestão. Agora, quando eu penso na Crest, e falando concretamente na Crest, a Crest não investe em empresas em dificuldade, não investe em startups, não investe em bancos, não investe em seguradoras. Portanto, nós investimos tipicamente em empresas industriais, portuguesas, competitivas e que tenham planos de crescimento. E a motivação deste investimento, ou seja, dos empresários estarem abertos a este investimento, prende-se sobretudo com liquidez ou existem outras razões aqui? Tipicamente nós também, a Crest aborda empresas
e empresários que normalmente não têm problemas de liquidez. Normalmente, aliás, até têm bastante liquidez e são empresários de grande sucesso. Então, a questão que coloco é porque é que aceitam falar connosco. Exatamente. Há várias razões. Uma das razões é, alguns desses empresários, são empresários que tiveram grande sucesso, mas que concentram grande parte do seu património na empresa que gerem. Ora, quando se concentra grande parte do património das empresas que gera, se acontece alguma coisa a essa empresa, pode-se passar de uma situação de grande desafogo para uma situação menos boa. Aquilo que a nossa entrada permite é uma diversificação do risco, ou seja, se tu tens toda a tua património é 100% de uma determinada empresa, se tu vendes 50% dessa empresa, é assim, se alguma coisa correr mal, 50% já tiveste o evento de liquidez e protestes contra um eventual que corra um eventual desempenho menos favorável da empresa. Sim. Uma segunda hipótese é, imagina que tu és o dono de uma empresa e a empresa tem-te dado um retorno porreiro, mas tu queres investir numa nova fábrica. E isso implica um acréscimo de risco da tua parte. E tu dizes, eu tenho ganho aqui um montante porreiro, posso ganhar muito mais se fizer este investimento, mas o investimento tem que ser pago. Sim. Uma hipótese é dizer, porque é que eu não vou partilhar o risco? Vou fazer aqui uma venda parcial, recebo algum dinheiro, este fundo apoia-me no investimento, se correr bem, eu ainda beneficio uma parte desse projeto, e se correr mal, entretanto, já guardei a minha cota parte. Uma terceira situação onde nós entramos é em situações em que se quer clarificar a situação acionista. Há duas pessoas ou três sócios que querem dar um novo rumo à vida deles, não querem deixar de trabalhar juntos ou querem fazer algo diferente e nós somos uma solução para resolver isso. Em conjunto com um dos sócios ou sem qualquer um dos sócios, portanto, temos essa solução. Uma quarta hipótese é tipicamente um caso de sucessão. Um pai levou a vida toda a desenvolver uma empresa e os filhos são médicos e não querem continuar a empresa, portanto, nós podemos ser também uma solução. Digamos, são as 4 situações em que nós... Ou seja, então voltando à minha pergunta inicial, daquelas 3 perguntas que me irias fazer se eu vendesse a minha empresa, a questão da sucessão é importante por isto. Ou seja, também para ajudar a perceber em que contexto ou que papel é que teria o fundo de investimento para a empresa. A questão da sucessão é, se a empresa é boa, mas não há... O dono da empresa não tem ninguém na família para dar continuidade ao projeto e não quer arriscar a pôr o processo de gestão profissional, pode vender, recebe o dinheiro, distribui pela família e está resolvido o tema. Só para finalizar um bocado esta secção sobre fundos de investimento em geral, o típico investidor, as instituições que compõem o fundo, são portuguesas, são internacionais? Depende, não é? Depende dos fundos. O caso concreto da Crest, a esmagadora maioria do capital dos investidores no nosso fundo são investidores internacionais e institucionais. E, aliás, isso são investidores que são investidores de longo prazo, investidores que estão há muitos anos no setor e que em caso da Crest continuar com bons desempenhos e com bons retornos, acredito que estarão muitos e muitos anos connosco. E isso é uma das condições, é uma das condições de maturidade de um determinado setor. Ser capaz de atrair esse tipo de investidores é a prova de que o setor em Portugal tem evoluído e que fundos como o nosso ou como outros fundos que trabalham connosco ou na mesma área que nós, temos sido capazes de atrair esse tipo de investidores, coisa que não aconteceu até 2017, 2018, é a prova do crescimento do setor em Portugal. Ou seja, existe aqui também um componente muito importante da equipa que está a gerir o fundo, ou seja, ser capaz de atrair este tipo de... Para atrair estes investidores, tu tens que mostrar experiência no setor,
track record, ou seja, mostrares que no passado já foste capaz de fazer operações deste género, e ser capaz de demonstrar que vais ser capaz de manter esse nível de desempenho nos anos seguintes. E falando agora nesse track record, gostava de entrar um pouco na carreira do Marco. De onde é que surge este interesse pela economia e por esta área em específico? Pronto, obviamente, quando eu fui estudar não fazia ideia do que era private equity. Eu sempre gostei de matemática, portanto a decisão de estudar para a economia foi sempre assim uma coisa natural, e depois tirei o curso de economia. Depois de alguma indecisão entre a vida académica e a vida profissional, resolvi estudar mais e depois optar pela vida profissional, e comecei a trabalhar como consultor de fusões e aquisições, e depois foi natural. Uma série de acasos levaram à criação da minha primeira empresa em 2002 e depois... Bastante cedo. 2002. Bastante cedo, sim. Também o setor, mais fácil na altura que agora, porque no setor estava a dar os primeiros passos, portanto eu fui convidado pelo Rodrigo Guimarães para fazer a Explorer, e as coisas foram acontecendo naturalmente, e criamos o primeiro fundo em 2004, o segundo em 2007, e portanto pronto, houve um crescimento natural da atividade. 15 anos depois deixa a Explorer e és um dos fundadores da Crest. Como é que foi esta mudança? Como é que isto aconteceu? Como eu fundei a Explorer em 2002, foi um caso de sucesso, crescemos, fizemos coisas muito bem feitas, e percebi em 2017 que era o fim de um ciclo. Resolvi sair e continuar, mas eu gosto de fazer o que faço, e achei que devia tentar manter-me no setor. Tivemos o apoio na altura de investidores portugueses, na primeira fase importantes, como a família Alves Ribeiro, ou do Miguel Charters, Champal Imou, também ajudou-nos a erguer o projeto. E com isso foi natural a manutenção do mesmo setor. E como é que é o dia-a-dia de um partner de um fundo de investimentos como este? Depende da fase, não é? Temos a fase inicial do levantamento de fundos, em que nós temos de contactar investidores para fazer a constituição do fundo. Portanto, uma primeira fase é falar com os investidores. Uma vez estando o fundo montado, temos que procurar targets, procurar empresas para investir. Depois de as comprar, pensar em como as valorizar, e depois pensar em quem nos pode comprar a empresa. Portanto, isto é cíclico, não é? Estamos sempre a pensar, e neste momento estamos a pensar em investir o Crest 2 e a pensar em desinvestir o Crest 1, portanto isto faz parte. É sempre dinâmico, ou seja, estas três fases podem acontecer em simultâneo, ou seja, não tem que acontecer uma, no caso de terem múltiplos fundos a acontecer, como deduzo seja agora com o Crest 1 e o Crest 2, pode-se estar a falar... Acontece tudo ao mesmo tempo, sim. Mas digamos que eu diria que aquilo que nós nos dedicamos mais é ao investimento e ao desinvestimento. É o que nos ocupa mais tempo. E falando um bocadinho do investimento, quais são as principais lições nestes 20 anos que apanhaste dos empresários portugueses? Alguma coisa que te surpreendeu? Repara uma coisa, surpreende-me sempre que venham empresas como esta, e em que vejo que empresários, muitas vezes com recursos bastante limitados, conseguem erguer empresas que lideram nos mercados externos. Agora, há uma coisa que é comum em todos eles, que é uma grande paixão pelo negócio e uma dedicação absoluta, não é? E isso é algo que eu valorizo muito. E quando as coisas não correm como te esperas, como é que lidas com essa frustração ou com esse risco? Quando as coisas, nós quando entramos numa empresa tentamos
definir um plano com metas a atingir para os anos seguintes. Muitas vezes, e nomeadamente quando a economia não ajuda, as coisas não correm como nós queremos. Aquilo que nós tentamos é encontrar soluções para dar a volta à situação. É obviamente muito mais agradável trabalhar numa empresa em crescimento, em que tudo corre conforme planeado, do que numa empresa em que os problemas surgem de todos os lados. Mas isso faz parte do nosso trabalho, não há... Sim, mas eu falo disto porque acho que acredito que nos últimos 20 anos foi provavelmente um período atípico, ou seja, desde a recessão de 2008, depois da falência do BES, depois da pandemia, agora estamos a falar de uma possível recessão outra vez, com a subida das taxas de juros, ou seja, durante estes 20 anos da tua carreira houve provavelmente muita instabilidade para os empresários portugueses, ou seja, estou a fazer esta pergunta mais por aí, como é que lidaste? Mas vamos tendo que habituar. Olha, uma das coisas que aconteceu ao longo dos 20 anos foi a abertura da banca para financiar projetos, foi mudando bastante. Nesse período que tu falaste da crise de 2012, 2013, 2014, com a queda dos bancos, do BES, os bancos fecharam-se e, portanto, tu, para fazeres um projeto, sabias que tinhas que recorrer essencialmente a capitais próprios. Entre 2018 e 2022 houve uma grande abertura e uma grande vontade dos bancos em apoiar. Outra coisa que foi mudando muito ao longo destes anos foi a apetência de investidores e de empresas internacionais pelo mercado português. Nós tivemos aqui um período, ali 2011, 12, 13, que nem é incrível falar um mercado português. Portanto, se tu tinhas um ativo em Portugal, uma empresa em Portugal para vender, não tinhas hipótese nenhuma. E isso mudou muito. Hoje em dia, tu tens a maior parte das operações da M&A é com empresas internacionais. Nós, o ano passado, vendemos uma empresa a um grupo francês enorme, mas a quantidade de empresas que têm sido vendidas a empresas internacionais mostra bem a apetência que existe pelo mercado português, que não existia há 10 anos atrás. Tu tens que ir adaptando e tens que ir percebendo qual é a tendência para beneficiar disso. E qual é que foi o maior sucesso neste período de 20 anos? Eu tento ser bastante pragmático, né? Acho que o facto de nós conseguirmos estar aqui há mais de 20 anos é prova que alguma coisa temos feito bem, não é? E o maior sucesso, indiscutivelmente, é ter um apoio como nós temos de alguns investidores internacionais que podem investir em qualquer fundo na Europa, também é obviamente um motivo de orgulho. Depois, concretamente, em termos de operações, nós já tivemos muitas operações de grande sucesso. A mais recente foi a venda da Garden Gate, onde conseguimos um desempenho muitíssimo bom. E falando agora então da Crest e da equipa, podes dar aqui uma vista geral de como é que está organizada, o que é que fazem em concreto, quais são os targets que... Nós temos uma equipa bastante sénior, uma equipa que com um excelente track record em Portugal. Nós todos já fizemos mais de 50 ou 60 transações entre compras e vendas. Toda a equipa é bastante experiente. Eu, a Inês, o David, o Pedro, temos mais de 20 anos, ou quase 20 anos de experiência no setor. E o Gonçalo e o Vasco completam a equipa, também têm bastantes anos de experiência, e nós como equipa também. E eu acho que isso é um fator distintivo da nossa equipa. Um aspecto importante também perguntaste como é que nós estamos organizados. Todos nós temos a obrigação de encontrar boas empresas para investir, é a coisa mais importante do nosso trabalho, e depois alocamos equipas, 2, 3 pessoas ao acompanhamento de cada uma das participadas, que depois lideram o processo de saída. É assim que nós estamos organizados. E como é que acontece isso? Ou seja, vocês adquirem uma empresa. Quais são os passos? Normalmente um processo de aquisição? Sabes que nós, também aqui na Crest, nós tentamos tornar... Nós sabemos que estes processos de aquisição são processos dolorosos, não é? E provocam muita instabilidade nas empresas. Portanto, nós
tentamos, rapidamente, e quando digo rapidamente é no primeiro mês, perceber se um determinado ativo nos interessa ou não interessa e por que valor é que nos interessa. Okay. E pomos isso claramente em cima da mesa do empresário. Se nos entendermos, tentamos fechar a compra da empresa num espaço de 60 a 75 dias. Portanto, tipicamente em 3 e 4 meses, entre conhecer a empresa e com o processo concluído. E quando digo processo concluído, é com o dinheiro na mão do empresário e as ações na nossa mão. Isso aconteceu, por exemplo, uma das aquisições que fizemos este ano, a Capa Venture, ou James Baruda, uma empresa que produz tendas para tejadilho. Nós fizemos a visita à empresa em janeiro e em abril éramos detentores de 100% do capital. Portanto, foi bastante rápido. E isso é uma das preocupações que nós temos, é ser rápidos, porque entendemos que beneficia, beneficia o processo. E a segunda coisa que nós tentamos é ser muito claros com o empresário. Ou seja, nós nunca baixamos o preço entre o momento que definimos o preço com o empresário e o momento que fazemos o negócio, nós nunca baixamos o preço. Que é uma ideia que existe muito, que é usar a auditoria, a due diligence, para baixar o preço. Sim. Nós não fazemos isso. Nós definimos um preço à cabeça e é esse preço que mantemos na saída. E isso exige, provavelmente, um esforço de investigação muito exige forte. Um trabalho muito grande na parte inicial. E que é feito, e depois uma grande articulação entre toda a gente envolvida, auditores, advogados, bancos, portanto, também o facto de termos bastante experiência ajuda como é que é o processo. Uma vez adquirida a empresa, ou até no momento prévio à aquisição da empresa, é definido um plano de operações, um plano de ação para a empresa, com objetivos a atingir. Trabalhamos nesse sentido, pode implicar contratação de pessoas para reforçar a equipa, pode implicar dinamização do plano de investimentos, o que for que foi definido em conjunto com o empresário é iniciada a implementação. Uma vez atingidos esses objetivos, tentamos proceder à venda da empresa. E para atingir esses objetivos, existe uma equipa de controlo? Como é que... A Crest aloca sempre uma equipa de 2, 3 pessoas a acompanhar cada investimento. E a duração e atingir estes objetivos não sei se tem um deadline, ou seja, provavelmente tem uma data, ou são mesmo objetivos de performance? Ou seja, quando chegarem àquele valor é quando vendem? Nós, quando atingimos determinado, quando nós achamos que o trabalho que nós nos tínhamos proposto fazer está concluído, tentamos fazer a venda da empresa. Há situações em que não chegamos lá e, portanto, vendemos a empresa antes disso. Não é? Isso também, o momento da venda da empresa depende não só do desempenho da empresa, mas também do apetite que houver pelas empresas, pelo mercado. Uma coisa é certa, isto é um fundo fechado e a algum momento vamos ter que a vender. E a 10 anos. Um fundo fechado a 10 anos tem vida finita, portanto, a algum momento vamos ter que vender. E eu gostava de entender um pouco isso, ou seja, o Crest 2, penso que é um fundo maior que o Crest 1. Sim, mas com o mesmo target, com o mesmo objetivo de investimento, com o mesmo tipo de empresas. E ele só surge porque, efetivamente, o primeiro... Nós lançamos o primeiro fundo em 2018. Entre junho de 2018 e setembro de 2020 fizemos cerca de 16 aquisições e fechamos o período de investimento em setembro de 2020 com a aquisição da Campotec. Uma vez que tínhamos o período de investimento do fundo esgotado, contactamos os nossos investidores para lançar um novo fundo. Os investidores que nos apoiaram no fundo 1, a esmagadora maioria deles apoiou-nos no fundo 2, trouxemos novos investidores que, entretanto, mostraram interesse na nossa atividade e em março de 2021 lançamos um fundo que tinha uma capitalização-alvo de 100 milhões de euros e nós fechamos com 125 milhões de euros. E que começamos a investir em 2021, primeiro com a aquisição da Banha Oasis, que depois adquiriu a Roriz, as torneiras Roriz, depois em abril com a aquisição da James Barude e em junho
com a aquisição da Autodelta. E, portanto, neste momento temos uma carteira de 3 empresas e que queremos chegar às 9, 10 empresas e temos mais 3 anos para investir. Já estamos a chegar ao final da entrevista. Qual é a tua visão sobre a indústria portuguesa, de forma geral? Nós temos um tecido industrial bastante produtivo, não é? Aquilo que nós vemos, temos exemplos, mais do que setores específicos, nós temos exemplos de empresas que tiveram um grande sucesso lá fora, tiveram um grande sucesso neste projeto de crescimento das exportações, e mais uma vez eu refiro aquilo que já disse anteriormente. Muitas destas empresas cresceram com o esforço do empresário, que não teve muitas vezes os recursos que queria ter e, portanto, mais mérito tem. E eu acredito que essa perspectiva e essa trajetória se vai manter. Ainda é algo muito visível, ou seja, as segundas e terceiras gerações ainda são muito formatadas à imagem do empresário fundador, ou já começa a haver alguma diferença? Depende muito. Há casos em que o sucessor tem um perfil de liderança muito parecido com o pai, e há casos em que já se nota uma diferença. Depende. Ok. Depende de caso para caso. Se tivesse já um conselho a ti próprio, quando estavas a iniciar a tua carreira, o que é que dirias? Repara uma coisa, eu acho que aqui, obviamente, nós devemos procurar aquilo que gostamos, mas também devemos procurar aquilo que nós achemos que podemos fazer a diferença pela positiva. E, portanto, tentar encontrar isso, nem sempre é fácil, é muito positivo. Ok. Marco, muito obrigado por estar aqui nesta entrevista de Pontos por Soldar. Há uma malta lá em casa, já sabem, subscrevam as redes e vemos no próximo episódio.